Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Donato por aqui. Infelizmente, a gente tem vivenciado uma guerra entre Rússia e Ucrânia. E apesar dessa guerra estar ocorrendo longe do nosso território, alguns impactos podem chegar até nós. Quais são esses impactos? Quais os investimentos a se fazer nesse cenário? É sobre esse tema que vou falar nesse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre esse tema super relevante, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever logo aqui abaixo. E se você ainda não deu um like, dê um like nesse vídeo para ajudar o canal a espalhar esse conteúdo de educação financeira. Legal? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse tema. O foco do vídeo aqui não vai ser a questão humanitária, que infelizmente é a maior consequência dessa guerra, mas sim a questão econômica. Então vamos lá. Primeiro ponto, a Rússia é hoje o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então já dá um impacto. A Rússia também é o segundo maior produtor de gás natural do mundo. Então para pensar, se você está falando na Rússia, que é um país que é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural, e essa guerra vai impactar nessa distribuição desses produtos, desses combustíveis, o que vai acontecer? A gente pode ter um problema aí de inflação, porque a tendência é que se você tem uma menor produção desses produtos, vai acontecer o quê? De uma elevação no valor do petróleo. Isso a gente já está vivenciando na prática, O preço do barril do petróleo ele está aumentando cada dia mais, A Petrobras hoje ela está com a defasagem do repasse desse custo, para as bombas de combustível. Então, a partir do momento que a Petrobras fizer esse repasse, fizer um ajuste, o que vai acontecer? Nós vamos pagar mais pelo combustível, pela gasolina, pelo diesel, e aí tudo aumenta, Você tem um aumento aí na questão do transporte, do frete, a gente já está tendo aí alguma coisa falando a respeito do transporte de frete marítimo, então tudo isso vai ser impactado e a gente vai sentir na pele, na inflação, que a gente já vivenciou uma inflação aí do ano de 2021 aí na casa de 10%, Então, infelizmente, esse ano existiu uma perspectiva de uma inflação menor, pode ser que ela não ocorra. Um outro ponto, é que você tem a Rússia, que é um grande parceiro comercial com o Brasil, na parte de fertilizantes, Um terço das importações de fertilizantes realizadas pelo Brasil são feitas diretamente com a Rússia. Então, se você tiver um desabastecimento na parte de fertilizantes, vai atrapalhar o nosso agronegócio, O Brasil aí, que é uma das potências mundiais na parte do agronegócio, pode sofrer um impacto com relação à questão dos fertilizantes. Então, assim, são alguns pontos que eu abordei aqui, que na verdade, o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma maior inflação. Então, gerando essa maior inflação, o que a gente vai ter, Infelizmente, a inflação alta atinge principalmente as classes mais pobres. Então, as classes mais pobres vão ser novamente muito impactadas com esse aumento na inflação. A gente também tem um outro ponto, A gente tem hoje uma perspectiva de Selic chegando até o final do ano em 12,25, é a perspectiva com data de hoje. Porém, pode ser que com esse cenário mais complicado de inflação, a gente tenha um juro maior do que esse valor projetado para o fim de 2022, ou ainda que a redução dessa taxa de juros para patamares abaixo de 2 dígitos demore um pouco mais a ocorrer. E quais os investimentos que você deve procurar nesse cenário? Quando a gente pensa na renda fixa, a gente tem que pensar nos títulos pós-fixados, porque esses títulos eles vão acompanhar a elevação na taxa de juros. Então, se a taxa de juros chegar a 12,25, ok, vai acompanhar os 12,25. Mas se a taxa de juros chegar a 13, 14, eles vão acompanhar. E a gente também tem os títulos que são atrelados à inflação, que eles pagam IPCA mais alguma coisa, mais um cupom. Então, independente do que aconteça, se a inflação ela vai ser de 6%, se vai ser de 10%, você vai ter um cupom aí que vai te pagar uma correção acima dessa inflação. Então, digamos que você conseguiu um cupom aí de 5%. Então, independente do que acontecer com a inflação, você vai ganhar 5% a mais
do que a inflação. Então é um bom título para a gente pensar também nesse atual cenário. Quando a gente pensa aí na renda variável, né, a gente tem os fundos imobiliários, né, que é os fundos que investem em papéis. Normalmente eles têm na sua base lá títulos pós-fixados, alguns títulos atrelados à inflação. Então esses títulos aí também podem, né, te ajudar a se proteger, com a grande vantagem dos fundos imobiliários da isenção, né, do imposto de renda, né? Então eles são isentos de imposto de renda na tributação quando você recebe os dividendos. Então você consegue receber uma correção interessante, um dividendo interessante também. Os fundos, quando a gente fala de tijolo, né, que são shopping center, laje corporativa, né, galpões logísticos, eles também têm uma correção aí pela inflação na hora do reajuste dos aluguéis. Então, na hora que for reajustar o aluguel, normalmente o ajuste do aluguel é baseado, né, na inflação, no IPCA, IGPM. Então vai ter uma correção. Então você também investindo em fundos imobiliários, você vai acabar se protegendo. Então na renda variável os fundos imobiliários são uma ótima estratégia. E por final a gente tem as ações, né? As empresas do setor elétrico, né, são empresas que têm os seus contratos reajustados pela inflação. Então automaticamente isso vai ser repassado para você, acionista, do jeito que você como consumidor também vai ter esse impacto, né, no aumento da sua conta de luz. Você também, como investidor, vai ter também um dividendo maior corrigido pela inflação. E também um outro setor que vai ser, tende a ser impactado também, pode ser utilizado para amenizar esse impacto, né? Então também pode ser o setor financeiro, né? Os bancos em cenário de alta da inflação e de taxa de juros, o que eles vão estar fazendo aí, né? Eles vão estar aumentando as suas taxas de juros. Então a tendência é que o spread ele seja maior, né? Então ele vai ter um resultado maior. Então ele acaba repassando também esse aumento, né, para os seus clientes, e automaticamente vai gerar um maior resultado e você como acionista também recebe esse dividendo maior. Um outro também que vocês podem pensar aí na parte de ações seriam as seguradoras. As seguradoras elas fazem o seguinte, elas fazem um seguro, pegam aquele valor, né, do prêmio que foi pago e colocam em um rendimento de renda fixa, tá? E à medida que vão acontecendo os sinistros, né, as utilizações do seguro, eles vão tirando aquele colchão que eles fizeram lá, daqueles aportes que eles fizeram em renda fixa, e vão fazendo os pagamentos. Eu chego ao final lá do período, né, de um ano, eles veem a diferença, né, e aquilo ali vai ser o resultado deles. Então as seguradoras tiveram um cenário aí de renda fixa com juro baixo, então a margem que eles tinham, né, um aumento naquele capital que eles colocavam era pequena, mas agora com a elevação na taxa de juros, né, a tendência é que o resultado da seguradora seja maior também. Então assim, são algumas estratégias que você pode pensar para se proteger desse cenário, né, turbulento, né, de guerra, né, que pode impactar aí nas suas finanças. Então a forma de se proteger seriam essas estratégias, tanto na renda fixa e tanto também na renda variável, né? Se você tiver um perfil mais conservador, siga mais na linha da renda fixa. Se tiver um perfil mais arrojado, pode usar alguma coisinha de renda fixa e também buscar algumas estratégias na renda variável. Legal? Bom, espero que tenha ajudado, né, a vocês a entenderem um pouquinho mais sobre esse atual cenário que a gente está vivenciando, né? Quais os investimentos que a gente pode utilizar nesse momento, e vamos aqui, né, ficar torcendo para que essa guerra acabe o quanto antes, porque a gente está falando aqui na parte financeira, econômica, mas infelizmente o maior impacto, né, são para as pessoas que estão vivendo lá, né, que são as questões humanitárias, né? Isso que eu acho que é o pior ponto que a gente pode ter em uma guerra, né? A gente é impactado aqui, mas quem está lá no dia a dia, está vivenciando aquilo na prática, é que realmente mais sofre com esse cenário. Legal? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até mais!